obrigada a vocês pela organização lá, obrigada ao Chico, um abraço na minha cunhada querida, né? E ao Pelegrino. Então, olha todos, né? Boa noite. Eu gostaria de começar com homenagem, não a Fernando, mas a Lincoln, meu irmão caçula, que saiu agora de uma operação, que lutou muito pela... Ele começa dizendo nas mensagens que eles mandaram, dizendo, eu cresci com o teu desaparecimento, Fernando. E realmente o Lincoln é o nosso irmão caçula. E ele conta como a prisão de Fernando depois do seu desaparecimento, ele modificou, recriou nossa família, né, Ana? Recriou as nossas relações, recriou nossa forma de ver o mundo, né? E nós somos de uma família profundamente atingida pela ditadura. E quando vejo vocês aqui, eu fico imaginando se vivessem vocês na época que eu, Chico, Fernando vivíamos, vocês estariam, muitos de vocês aqui teriam sofrido as mesmas coisas que nós sofremos, né? Isso era comum a todos os que se rebelavam, a todos os que participavam. E minha família era uma família de classe média, de uma cidade do Nordeste, de uma pequena cidade do Nordeste, que todo mundo deve conhecer por causa do carnaval, né? Olinda. E meu pai era um médico da cidade, minha mãe uma dona de casa. E minha mãe, naquele momento, eu acho que nunca imaginou que ela passaria de uma dona de casa, filha de senhor de engenho, que nos criava com rigor e com carinho, sonhando para cada filho um destino, um lugar na sociedade e tal. E o primeiro atingido foi o próprio Fernando, que era mais moço que a gente, que foi preso, como ele contou, aos 17 anos, numa passeada e foi levado para o juizado de menores, porque era menor. E lembro meu pai buscando ele, dizendo, mas que golpe é esse, que negócio é esse de revolução que pega menino que ainda usa fralda? Né? Era a ideia que meu pai tinha naquela... E perguntou até alguns amigos dele, mas o que vocês estão fazendo com essa história aí de revolução? Foram na minha casa prender o meu filho, que tem 17 anos, menor de idade. Né? Depois dessa primeira prisão de Fernando, o Marcelo foi expulso da universidade. Marcelo estudava na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Recife, né? A cidade onde estudou, ele já falou aqui, né? As pessoas famosas, grandes poetas, uma das primeiras cidades, uma das primeiras faculdades de Direito do Brasil. E Fernando Marcelo estava no 4º ano de Direito quando foi atingido pelo famigerado 477. Era um decreto feito pelo ditador em plantão que expulsava da universidade professores e alunos. E expulsava de uma forma que a gente não pode nem imaginar. Que era assim, durante 3 anos você não pode mais estudar em nenhum lugar deste país. Você está fora da universidade. E você, professor, também não pode mais dar aula em nenhum lugar deste país. Então o Marcelo teve que sair para o exterior, como muitos dos outros professores da cidade onde eu vivo hoje, né, que é São Paulo, o Otaviani, o Florestan Fernandes, o Maurício Tradenberg, intelectuais da mais alta relevância no nosso país. Foram expulsos, não podiam mais dar aula no país. Tiveram que sair para dar aula na Sorbonne, você imagina. E como o Marcelo teve que sair para morar na Bélgica, e só pôde voltar 3 anos depois para estudar novamente. Então, nesse país, nessas circunstâncias, nós todos nos revoltamos muito, né? E com isso, mas não nos revoltamos, não ficamos em casa. Fizemos como vocês, fomos para as ruas, fomos brigar, fomos discutir. No momento em que fazer isso, era correr risco de vida. A terceira coisa foi a minha prisão. Eu fui presa em 1971, na minha casa, num apartamento no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro já,
fui presa e passei por todos os tipos de tortura que vocês imaginam, que não era uma coisa que estivesse acontecendo só comigo. Acontecia com o Chico, acontecia com todos os companheiros que eram presos. Eu cheguei na delegacia e fui imediatamente, no primeiro momento eu até achei que era possível reagir aquilo lá, e ele disse, tira a roupa. Eu digo, não tiro, né? Tiro a roupa. Como não tira? Me rasgaram a roupa, me amarraram na cadeira, me deram chocolate na vagina, e aí fizeram com todo mundo. Eu não tinha nem pensado em falar isso, pensei em falar isso quando vi aqui a Comissão da Verdade de Niterói. Nesta cidade eu fui torturada. Nesta cidade eu tenho companheiros que estão que até hoje não se localizou. Cabe às comissões da verdade registrar isso nessa cidade. Tem os clientes que ficaram no estádio. Temos nós, passamos aqui por um DOPS, que ficava aqui numa rua, que eu não conheço essa cidade, tem uma rua no meu processo. Foi nesse DOPS, aqui nessa cidade, eu fui presa no Rio de Janeiro, do DOI-CODE do Rio, eu fui trazida para aqui. Minha mãe não sabia, ninguém sabia onde eu estava, sequestrada. Passei por vinha e fomos trazidos, eu e meu companheiro, pelo um lugar no Rio de Janeiro, que é um seu nome também, que é um lugar onde você tem umas barcas que atravessam, é um clube de regatas. Botafogo, em Botafogo. Ah, sim. Então, eu fui levada nesse barco, me jogaram no barco, eu e meu companheiro, passei algemado com várias pessoas, um monte de pessoas ali tomando banho, sei lá, olhando, uma marinha, e fomos levados, jogados num barco, pisados, e isso tem denunciado desde aquela época, pisados, jogados no barco. Quando eu entrei naquele barco, tinha certeza absoluta de ser jogada no mar. Nós sabíamos os depoimentos que existiam em relação a isso. Atravessei a barca e desci aqui nessa cidade de Niterói. Não dei nenhum depoimento aqui, porque não fui contactada e não sei se está se levantando. As histórias do DOPS está aqui. Elas são registradas. Temos nomes de quem era o dirigente do DOPS na época, que é um senhor chamado Rodrigues, um delegado, e posso lhe contar que aqui nesse DOPS passei por coisas também muito sérias, muito sérias. Fui preso eu, o padre que aqui foi trazido, o padre Gerson da Conceição, que mora aqui no Rio de Janeiro, que foi trazido também para aqui. E tem 2 episódios. Um episódio é que começaram a nos bater aqui nesse DOPS, de Niterói, quando veio os militares do DOI-CODE, porque tinham descoberto na nossa casa material que nos incriminava. Eles vieram aqui nesse DOPS e começaram a nos bater de forma absurda. Tem um episódio que está também transcrito, que inclusive saiu na revista Isto É, em 1979, que eu conto, foi nesse DOPS que aconteceu isso. O senhor delegado me chamou e me perguntou se eu estava grávida, num momento de tortura, onde eu vinha desde daqui do DOI-CODE até lá, eu já tinha mais de 20 dias em tortura. Eles me falaram isso e disseram, eu fiquei, será que eu estou grávida? Neste dia, a equipe do DOI-CODE chegou aqui no DOPS, me pendurou numa parede, algemou meu companheiro no mesmo quarto e me deram joelhadas na barriga até sangrar. Fiquei 8 meses sem menstruação durante toda a minha prisão. Minhas companheiras de cela são testemunhas disso, não é? E foi aqui no DOI-CODE. Os delegados do DOI-CODE fizeram uma briga entre eles, dizendo, não os matem aqui, nós não podemos nos responsabilizar por isso, levem para o seu quartel. E eu escrevi, e eu fui procurada numa noite por uma pessoa que se dizia trabalhar no DOPS, dizia que era de uma equipe. Nesse DOPS aqui, gente, na cidade de vocês,
e me perguntou, esse rapaz, você quer mandar um bilhete para sua mãe? Eu levo. Minha mãe não sabia onde eu estava. Ninguém sabia. Então, eu fiz um bilhete e mandei para minha mãe. E essa pessoa me devolveu, voltou, levou esse bilhete. E entregou a minha mãe na casa do meu cunhado. Ele pediu para minha mãe ler o bilhete e queimar, porque ele teria problemas com relação a isso. Durante muitos anos, eu gostaria de descobrir quem era esse rapaz, que teria, naquele momento, me tomado uma atitude de solidariedade comigo, eu e minha mãe. Quando eu recebi os documentos do DOI-CODE, do DOPS aqui, e eu recebi, porque eles estão no arquivo, é só consultar os arquivos, nós vemos todos os presos que ficaram aqui, que eu não sei quantos foram, o bilhete estava ali xerocado. O rapaz estava cumprindo ordens de seus superiores. Ele era uma simples agente, levou o bilhete para minha mãe, perguntou à minha mãe que ela sabia, viu que eu podia ser levado. Esse bilhete foi entregue, antes de ser entregue à minha mãe, ele foi xerocado e colocado no meu, eu o vi 35 anos depois. Não é? Outra coisa, no meu processo tem 3 camponeses aqui de Niterói, gente, 3 camponeses não, 4 camponeses. Um foi assassinado em Japiuíba, aqui, quando foi assassinado o Colom, que era um sargento que tinha saído do exército, foi assassinado aqui em Japiuíba, que é região de Macaé, né? Macacu, Cachoeira de Macacu. Eu ia a Cachoeira de Macacu e fazia um trabalho com o padre Chefe da Conceição, um trabalho de alfabetização e de conscientização dos camponeses. O Sebastião tinha 25 anos, foi morto, assassinado, suas terras foram tomadas. Por que não vamos lá ver onde estão as terras que eram desses camponeses assassinados aqui no estado do Rio de Janeiro, que faz parte dessa cidade? Esses camponeses, 3 foram levados depois dessa destruição, saídos da casa, com a mulher grávida, um deles com a menina grávida, outros, o seu Pedro com filhos adolescentes, foram levados pela gente, pela organização, para a Imperatriz do Maranhão. E lá foram presos, a minha prisão, consequência da prisão deles, porque os torturaram a ponto de perguntando para ele quem pôs essas coisas na cabeça de vocês, de onde vocês vêm. Eles disseram, lá no processo dele, vim de Cachoeira do Macacu, e quem era? O padre, que foi também preso, e a amiga do padre, que ia lá, que sou eu. Esses camponeses cumpriram pena em Brasília, foram retirados das terras do Maranhão. Como sobreviveram até hoje? Não sabemos. Não sabemos. Existe comissão da verdade, existe reparação econômica. Temos o dever de buscar esses camponeses. Temos o dever de ajudar os filhos deles que cresceram, não tendo as oportunidades que nós tivemos pela classe que pertencemos. Eles não, e tiveram as mesmas coisas que a gente. Isso não tinha que dar a palavra. Mas eu acho que vocês que estudam nessa universidade, que estão querendo formar outra comissão, precisamos aprofundar nas comissões, precisamos estudar profundamente. A verdade não é só a verdade que já foi contada, é preciso contar, buscar a verdade oculta, a verdade que ainda não foi contada, porque ela só existirá se contarmos, só existirá se a gente se expor para contar coisas que nos ferem a alma, que é muito difícil falar, né? É muito difícil falar, é melhor esquecê-la, né? Depois de, inclusive, de 40 anos. Só que não dá para esquecer enquanto isso não foi inteiramente contado, registrado. E por fim, porque já está demais, né? Eu vou dizer para vocês que eu sou da Comissão da Verdade da PUC São Paulo e fizemos um tribunal semelhante ao Tribunal Tiradentes, que não sei se vocês viram, tem no YouTube, o primeiro Tribunal Tiradentes. Foi um tribunal que julgou a Lei de Segurança Nacional. Nós construímos um novo tribunal e pensamos que seja feito no Brasil inteiro, um tribunal para julgar a lei da anistia.
porque é absurdo que a lei da anistia continue dizendo que ela é um problema. Ela não pode ser revogada, né? Claro que não pode ser revogada, porque se revogar uma lei, vocês são todos de direito, sabem que ela não terá efeito retroativo. Se a gente revogar o artigo lá, não pegaremos os torturadores. Nós temos que reinterpretar. Crime conexo, eu fui torturada como vocês, e com isso os meus torturadores podem, já de antemão, serem absolvidos. Isso é absurdo, é uma aberração jurídica, né? Eu acho. E acho que a gente precisa interpretar isso, é uma aberração política, entender assim. Porque isso leva que os torturadores, em cima disso, se auto-anistiem. Né? E a questão do crime contínuo. O crime cometido contra meu irmão existe até hoje. Enquanto a gente não achar o corpo dele, o crime existe, ele não é jamais prescrito, além de ser crimes contra a humanidade e lesa humanidade. Então, eu quero que o Estado reconheça, sim. Sei que isso é uma questão de Estado, mas perdão, não. Desculpas, não. Reconhecimento que foi, aconteceu e bateu e era uma coisa de exceção, não. Nós queremos o reconhecimento desses crimes como crimes de lesa humanidade. E queremos os criminosos na cadeia, como foi na Argentina, como foi no Chile, como foi nos outros países, na Alemanha nazista, em todos os lugares onde houve crimes bárbaros desse tipo, verdadeiros. Nós tivemos aqui vou concluir, gente. Tivemos aqui verdadeiros campos de extermínio. Não podemos receber simplesmente desculpas das Forças Armadas Brasileiras, ou seja ela Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, vou ler só três coisas que eu acho que é importante da sentença. Só um pouquinho, vai ser rápido, companheiro. Que todos os autores de crime contra a humanidade, tais como homicídio, tortura, estupro, muitas de nós fomos estupradas, né? Sequestro, desaparecimento forçado, ocultação e destruição de cadáveres, que eles mesmo agora estão contando que fizeram com o maior cinismo, de oponentes políticos sejam punidos, autores desse crime. Não só quem fez, quem auxiliou, quem mandou, todos que colaboram, e todos os agentes estatais mandantes de tais crimes. E mais, todos os que colaboraram no Brasil e no exterior na montagem do mencionado sistema de terrorismo de Estado, ou apoiaram seu funcionamento por ação ou omissão. Todos os que, dentro e fora do governo, preparam e concluíram o pacto de autoanistia dos crimes de terrorismo de Estado, consubstanciado na lei de anistia. A todos que não querem interpretar essa lei em qualquer lugar que ele esteja nesse país até hoje. E a todos os chefes e integrantes de órgãos públicos da União Federal que persistam em descumprir os pontos decisórios da sentença condenatória do Estado brasileiro proferido pela Corte Interamericana. Que o Brasil continue punido se não for resolvido essa questão, que é uma questão de honra e de defesa da nossa pátria. E a defesa de hoje, porque por não termos destruído o arcabouço da repressão, que temos hoje os amarildos, que temos hoje uma política de segurança, que quer retomar a lei de segurança, que temos assassinatos, que o que eu passa hoje, nesse momento, se pudéssemos ter uma visão, mulheres como eu, meninas como eu não, né? Como eu era naquela época, não. Meninas pobres, negras, da periferia das cidades, são penduradas em pau de arara, são desrespeitadas, são mortas, seus cadáveres são ocultados. Isso vai continuar a acontecer se simplesmente o Brasil pedir desculpas a nós. Eu não desculpo.